juízo moderado. É um tempo de julgamento limitado. É um tempo em que Deus vai limitar, porque ainda tem um povo, mas que por isso, ele não vai deixar de julgar. Amém? Vocês estão aí? Então, Deus vai julgar uma terça parte do território do mundo. Eu já falei sobre os anjos que detêm autoridade sobre a terra. Eu falei sobre anjos do vento, anjos da água, anjos do fogo e anjos da terra. E eu falei que esses anjos, eles têm cada um o seu território. Eu disse que Miguel é um anjo territorial, é o príncipe do povo de Israel. E cada país tem o seu anjo guardador. Cada estado tem o seu anjo guardador. Cada território tem um anjo que detém o controle espiritual sobre aquele território. Os anjos podem estar em uma velocidade da luz, de um lugar ao outro. Eles podem ir do Oriente ao Ocidente em 1/1000 de segundo. Ele pode partir daqui do Brasil e ir ao Japão em um piscar de olhos. Porém, os anjos, eles respeitam hierarquias. E cada anjo tem o seu território específico. Deus deu aos anjos autoridade sobre os elementos da terra e colocou-os em cada território. Em cada território existem anjos territoriais. E desses anjos territoriais, uma terça parte de todos os anjos caíram. Apocalipse 12, versículo 4, vai dizer, e a sua cauda, está dizendo do diabo, dragão, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Está falando sobre a queda do diabo e a queda de uma terça parte dos anjos com ele. Então, de cada 2 anjos existe um demônio. De cada 3 anjos, um caiu. Então, existe milhões de anjos, mas existe milhões de demônios. De cada anjo, para cada 2 anjos de luz, existe um anjo de treva. Então, uma terça parte desses anjos caíram. Uma terça parte desses anjos caíram. E uma terça parte da terra são dominadas por criaturas espirituais caídas. Uma terça parte da terra são dominadas por demônios. Antes de eu chegar aí, deixa eu dizer, provar na Bíblia sobre criaturas, demônios e anjos territoriais. Um dia Jesus expulsou um demônio do Gadareno. E os demônios que diziam ser legião disseram a ele: olha, não nos leve para o abismo. Permita-nos
entrar na manada de porcos. Por quê? Porque aqueles anjos eram territoriais. O seu território era ali em Gadara. Eram anjos que dominavam aquela região, anjos caídos, demônios que dominavam aquela região. E o território deles era aqueles. Eles não queriam perder o homem, o gadareno. Eles já sabiam que Jesus já tinha dominado aquele homem. Jesus já tinha libertado. Jesus já ia arrancá-los. 6.000 demônios do lombo dele. Jesus já ia libertar aquela alma. Porém, o diabo, as legiões, a legião territorial, ele sabe que para aquele homem ele não volta, porque Jesus chegou. Então eles pedem a Cristo, permita-nos entrar nos portos, porque os portos pastavam naquela região. Ou seja, eles não queriam perder era o território, porque eles estavam estabelecidos naquele território. Em Daniel capítulo 10, quando Daniel está orando, a Bíblia vai dizer que o anjo, depois de 21 dias, chega e diz: você é varão valoroso, eu vim para te trazer a resposta, mas o príncipe do rei da Pérsia impediu a minha vinda. E Miguel desceu. Quem era o príncipe do rei da Pérsia? É um demônio territorial que estava acompanhando o persa, o império persa, que tinha tomado a Babilônia das mãos da família ou da geração, da posteridade de Nabucodonosor. A Babilônia tinha um príncipe, um demônio que regia aquele território. Quando o Ciro entrou no território babilônico e tomou a Babilônia, está em Daniel 5, aquela região, aquele território, foi tomado agora pela Pérsia. E aquele território dominado pela Pérsia agora tem um anjo de treva. Agora tem um demônio que rege, que domina aquela região. Ele rege e domina aquela região. É por isso que aquele demônio não queria que Daniel, estando ali, recebesse as revelações de Deus. O demônio não queria, por quê? Porque ele tinha o controle sobre aquela região. E como aquilo era muito importante para Deus, Deus envia Miguel. Miguel luta contra aquele príncipe maligno e permite que Daniel receba a visita do anjo. E receba a resposta, Pai, Senhor, irmã Gessilene. E receba a resposta. Mas há um anjo ali. Há um demônio ali que domina aquela região. O homem que mais lutou contra espíritos que regiam uma região foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele travou batalhas no mundo espiritual. Quando ele entrou em Filipos, existia um demônio territorial em Filipos, que era um espírito que usava aquela pitonisa. Era um demônio chamado Piton. Era um espírito maligno que controlava aquela região. E ele dominava aquela região. E até Paulo chegar. É por isso que é importante o evangelismo. É por isso que é importante a missão. Porque enquanto nós evangelizamos, nós rompemos barreiras, levamos missionários, demônios caem por terra, a luz chega, a glória de Deus se estabelece, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia, você conhece regiões que tem demônios que regem, elas são pesadas, há muita macumba, há muita feitiçaria, há muita catástrofe em regiões dominadas por esses espíritos. Aleluia, nós já estamos entrando numa batalha espiritual, porque eu estou falando aqui coisas que o demônio não quer que nós falamos. E havia um demônio chamado Piton. Esse espírito, ele tinha autoridade do demônio maior para reger aquela região.
para dominar aquela região. E ele usava aquela mulher para adivinhar. E ela então granjeava adeptos para esse demônio. Até o dia que Paulo, cheio do Espírito, entrou em Filipos e tirou o controle das mãos deste demônio, e entregou nas mãos de Jesus. É por isso que, quando Jesus fala para os seus discípulos, ide, vai pregar, e os discípulos vão pregar, e a Bíblia Sagrada diz que os discípulos voltam e dizem para Cristo, alegres, felizes, ele diz: Senhor, em teu nome até os demônios nos sujeitam, porque eles levaram luz, porque eles levaram o Evangelho, porque eles levaram Cristo, eles levaram o nome de Cristo. Eles diziam: em teu nome os demônios estão submetendo. E o que Jesus disse? Eu vi a Satanás cair como um raio. Jesus disse: eu via, aleluia, o reino, o território, passando da mão das trevas para a luz. Eu via quando os principados, os demônios que regiam aquela região, caíam por terra. Eu via Satanás caindo como um raio. Eu via os subalternos do diabo caindo por terra. Porque aonde o evangelho chega, o domínio do diabo cai. O domínio satânico cai. Satanás perde as suas estruturas. Lamassurianda lavaia. Riande canta lavassúria. O único povo na terra que tem poder para desestabilizar a força dos demônios, o domínio dos demônios, a autoridade dos demônios, são os crentes cheios do Espírito, de posse da arma, do nome, do sangue, da palavra de Jesus, pregando o evangelho do reino. O diabo vai cair como relâmpago. Os demônios cairão como relâmpago. Lamaná surianda. O discípulo disse: eu vi os demônios sujeitando a nós. E Jesus disse: pois é, eu vi. Quando vocês chegaram naquela região do norte, eu via demônios caindo como raio. Quando vocês passaram naquela região no leste, eu via demônios caindo como raio. Quando vocês foram para a esquerda, eu via demônios caindo como raio. Até lá atrás no sul, eu via demônios caindo como raio. Porque não tem principado, não tem potestade. Eu estou sentindo a presença de Deus. E eu vou dizer: não tem principado, não tem potestade, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem bruxo, não tem nada que pode impedir o avanço do evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Dentro de um homem, de uma mulher, de um crente, de um servo, cheio da glória, da graça, do poder do Espírito Santo. Da Basebe Andalabaia. Quem não sabe quando está ensinando e quando está profetizando. É por isso que é bom a gente estar debaixo da autoridade, do sangue de Jesus e do Espírito de Deus. Às vezes ele quer que ensina, às vezes ele quer que profetiza, às vezes ele quer que exorta, às vezes ele quer que edifica, às vezes ele quer que consola. Então nós temos que estar ligado naquilo que Deus quer falar. O ensino de Deus é profético e a profecia de Deus é ensinamento. Glória a Deus, aleluia. E eu estou falando tudo isso para dizer que existem espíritos territoriais. E eu estou dizendo para você que existem cidades que são dominadas por demônios. Existem estados dominados por demônios. Existem países dominados por demônios. Mas existem também, ainda que a autoridade,
às vezes de um país, e eu digo presidente, porque não é, irmão, aquele que está na cabeça da nação, do estado, da cidade, é que domina. Não é o homem em si que domina, são principados. Na região espiritual, não é o presidente do Brasil, aleluia, que tem o controle. Na região espiritual, é os crentes que têm que tomar o lugar, alabaçurianda, na região celestial. São os crentes que dominam no mundo espiritual. Se nós, como servos de Deus, conseguirmos vencer os demônios que regem a nossa nação, os demônios que regem o nosso estado, aleluia, eu não sei de qual estado você está, nós estamos no Goiás, mas tem irmão na Paraíba, no Mato Grosso, mas eu te digo, se nós vencermos com os nossos joelhos os demônios espirituais, os espíritos espirituais, no mundo espiritual, a igreja que está brigando por causa de política, a igreja que está brigando direita e esquerda, é uma igreja que não tem visão no mundo espiritual. Nós combatemos é com o joelho no chão, nós combatemos é com cara no pó, não é brigando na rede social, não é discutindo na rede social, não é defendendo pessoas na rede social. É maior a batalha do que nós imaginamos. Nós temos que tirar um espírito maligno que tem dominado a nossa nação, as potestades que têm influenciado na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade e até mesmo na nossa rua. Nós temos que vencer esses demônios. Então nós temos a igreja que chorar, que clamar. Jesus disse, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo? A igreja, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei desde o céu, perdoarei os seus pecados de quem? Da igreja. E sararei a sua terra. Que terra? O Brasil. Então a igreja tem que se humilhar, a igreja tem que chorar aos pés do Senhor, a igreja tem que se converter dos seus pecados, para que Cristo sare a nossa nação, para que Cristo amarre os principados e potestades que dominam sobre a nossa terra. Porque se nós vencermos, escuta aqui, se nós vencermos nas regiões celestes, pouco importa quem se assenta na cadeira do presidente, do governo, da prefeitura e os vereadores, pouco importa, porque se os anjos do Senhor, aleluia, estiver sobre o controle da nossa nação, do nosso estado, da nossa vida, da nossa família, pouco importa a autoridade estabelecida. Até porque Deus disse, orai por todas as autoridades, porque elas todas foram constituídas por Deus. E não estou fazendo apologia nem direita e nem esquerda, porque eu não defendo político nenhum. Não aceito político ao altar. Respeito como autoridade. Voto para exercer o meu direito, mas eu não fico fazendo apologia político no altar, porque há muitos altares que já se tornou casa de demônios, são principados que controlam, que mandam, que dominam, aleluia, aleluia, e até igrejas, aleluia, pastor, é verdade, Apocalipse 2 vai dizer, sinagoga de Satanás. Glória a Deus. Não precisa gostar do que eu estou falando não, tá? E eu estou até calmo. Então, existem anjos territoriais, existem demônios territoriais, e eles batalham dia, noite, noite e dia. Demônios e anjos, eles batalham todo dia, toda noite. Anjos e demônios, eles batalham noite e dia, dia e noite.
Aleluia. E quem vence sobre o território é exatamente aqueles que têm mais força. E quais são os que têm mais força? Aqueles que predominam na cidade. Tem cidade conhecida como a cidade da sensualidade. Tem cidade conhecida como a cidade da macumba. Tem cidade conhecida como a cidade da idolatria. Tem cidade conhecida como a cidade disso, daquilo. Aleluia. Mas você conhece um território onde Deus domina. Você conhece uma cidade que você sente a presença de Deus, porque os anjos do Senhor controlam. Você conhece um estado onde você sente a presença de Deus, porque o anjo do Senhor, os anjos do Senhor controlam, os anjos do Senhor dominam. Você conhece uma região que é dominada por demônios. Geralmente você vê vultos. Existem demônios territoriais de países, de estado, de cidade, de rua, de setor, de casa. Você já viu? Toda cidade tem uma rua perigosa. Toda cidade tem uma rua perigosa. E você fala, cuidado com aquela rua. Aquela rua é perigosa. Por quê? Porque é uma rua consagrada a demônios. Aí tem um setor, toda cidade tem um setor que é mais perigoso. Aí fala assim, eu que não vou morar naquele setor, porque aquele setor é perigoso. Ó, aquele setor ali não é bom de você morar. É por isso que ali as casas é barato, o aluguel é barato. Por quê? Porque é um setor perigoso. Porque são setores consagrados a demônios. Há lugares pesados. Há lugares onde você vê vulto, onde você sente um clima difícil, um clima pesado. Por quê? Por causa dos territoriais, demônios, espíritos territoriais. E uma terça parte da nossa terra, do nosso mundo, ela é controlada por demônios. Demônios atuam em todo lugar. Demônios atuam em todo lugar. Eles estão em todo tempo, em todo lugar, perturbando todo mundo. Até mesmo os crentes ele perturba. A Bíblia diz que Jesus disse, olha Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu intercedi por ti. A Bíblia diz que o demônio perturbou Jó. Então ele está em todo o tempo, está perturbando todos e todo mundo. Mas há regiões que são verdadeiramente controladas, fechadas, dominadas por ele. Onde ele levantou fortalezas malignas. Onde ele levantou fortaleza na mente dos homens e no próprio país, e no próprio estado e na própria nação. É o que acontece no Oriente Médio. A maioria dos